Olá, bem-vindos à aula de Sociologia. Eu sou o professor Ademir Matos e vou estar trabalhando com vocês a aula 21.2, onde nós vamos fazer uma revisão e depois nós vamos seguir com algumas atividades. Vamos comigo? Na aula 21.2, nós vamos revisar sobre identidade e cultura, que não quer dizer que está errado identidade cultural, né? Até porque, para ter identidade, você precisa de cultura, e toda cultura tem uma identidade. Dentro dela, na parte 2, nós estamos estudando patrimônio cultural. Como o patrimônio cultural se divide, né, dentro dessa cultura que a gente está estudando, né? Nós temos a cultura imaterial, a cultura material, os bens materiais e as instituições que aqui nós citamos, o IPHAN, certo? Então, na cultura imaterial, nós temos aqueles bens que não são tangíveis, né? Ou seja, que não são físicos, certo? Aqueles bens que nós temos como móveis, como danças, manifestações, expressões e assim por diante. Na cultura material, nós vamos ter os patrimônios que são monumentos, construções, igrejas, né, e assim por diante, até mesmo hospitais, dependendo de onde for, qual for a região, a época, o ano que ele foi fundado. Muitas das vezes ele tem uma representação afetiva para uma comunidade, para um povo, e eles querem que aquilo seja conservado, que aquele lugar seja conservado, certo? E cabe a quem? Aos órgãos, seja ele municipal, federal ou estadual, tomar conta disso aqui. Nesse caso, o IPHAN é federal. E os bens materiais também, né? Nós temos bens materiais que seriam ali obras, né? Esses bens que são bens que têm um valor cultural para o seu povo, seja ele o nosso país, seja algum outro país, né? E o IPHAN, né, nós podemos pegar aqui voltar rapidinho os slides para mostrar para vocês. O IPHAN, nós temos aqui, ó, o site do IPHAN, e nós temos o que seria o IPHAN, né? O IPHAN, qual é o objetivo do IPHAN? Ele é um órgão federal vinculado ao Ministério da Cultura, foi criado por artistas e intelectuais ligados ao modernismo brasileiro em 13 de janeiro de 1937, pela lei de número 378, no governo de Getúlio Vargas, né? E, ó, o que ele vai fazer? Vai fiscalizar, proteger, identificar, restaurar, preservar e revitalizar os monumentos, sítios e bens móveis do Brasil, certo? Vamos voltar para lá, passando por todas essas imagens que representam muitas culturas, certo? E aqui nós vamos para o Forte Príncipe da Beira, que fica em Costa Marques, né? A estação, a nossa praça, nós temos aqui em Porto Velho, onde está o nosso trem, uma representação da cultura também, porto-velhense e rondoniense, e as Três Marias, que são as três caixas d'água que ficam numa região central de Porto Velho, que é o símbolo da nossa cidade, da nossa região. Essas três imagens são patrimônio cultural de Rondônia, patrimônio cultural de Porto Velho, essa daqui e essa outra, né? Porque essa está em Costa Marques e faz parte ali abrange toda uma representação estadual. E aqui a representação também devido ser parte da capital do estado, certo? Então, vendo isso e sabendo dessas referências, essa pequena revisão, vamos para algumas atividades comigo? Agora nós vamos resolver algumas questões, algumas atividades. Vamos lá? Na questão 1, qual das alternativas apresenta apenas exemplos de cultura material? Alternativa A, culinária típica, língua falada e festas religiosas. Alternativa B, artesanato, vestuário tradicional e construções históricas. Alternativa C, danças folclóricas, mitos e lendas. Alternativa D, crenças populares, rituais e modos de organização social. E alternativa E, costumes, tradições orais e cantigas populares. Vou dar um tempinho para vocês escolherem a alternativa correta. E a alternativa correta é a alternativa B, artesanato, vestuário tradicional e construções, né? Que seria o quê? O artesanato pode ser um prato, um vaso, uma colher, uma caneca,
Vestuário tem a ver com as vestimentas, vestidos, roupas, camisetas, chapéu, boné. E as construções são os prédios, né? As casas, as pinturas, as texturas daquele lugar. Tudo bem? Questão 2. Qual destes elementos pode ser protegido pelo IPHAN como patrimônio cultural? Alternativa A, apenas prédios públicos. Alternativa B, apenas monumentos religiosos. Alternativa C, apenas músicas e danças folclóricas. Alternativa D, bens materiais e imateriais de relevante valor cultural. E alternativa E, apenas sítios arqueológicos. Tempinho para marcar. E a alternativa correta é... Alternativa D, bens materiais e imateriais de relevante valor cultural, né? Então, tudo aquilo que é relevante para a nossa cultura, o IPHAN vai estar lá para preservar e fazer tudo aquilo que está amparado dentro da lei. Questão 3. É bastante recente no Brasil o registro de determinadas manifestações culturais como integrantes do seu patrimônio cultural imaterial. O objetivo de se realizar e divulgar esse tipo de registro é: alternativa A, reconhecer o valor da cultura popular para torná-la equivalente à cultura erudita. Alternativa B, recuperar as características originais das manifestações culturais dos povos nativos do Brasil. Alternativa C, promover o respeito à diversidade cultural por meio da valorização das manifestações populares. Alternativa D, possibilitar a absorção das manifestações culturais populares pela cultura nacional brasileira. Alternativa E, inserir as manifestações populares no mercado, proporcionando retorno financeiro a seus produtores. Eu vou dar um tempinho para vocês marcarem. E a alternativa correta é... Alternativa C, promover o respeito à diversidade cultural por meio da valorização das manifestações populares. Na questão 4, o que é patrimônio cultural? E essa é aquela questão subjetiva, onde você vai pensar, lembrar do que nós estudamos, pausar a aula, voltar, fazer mais anotações se você não fez, e eu vou te passar uma chave do que poderia ser essa resposta, né? Você vai colocar ali em 3, 4, 5 linhas, alguns argumentos, alguns tópicos que respondam a essa pergunta. Vou dar um tempinho para vocês e já eu trago o comando, desculpa, a chave de correção. E vocês poderiam ter respondido que nós consideramos ou considera-se patrimônio cultural o conjunto de toda a produção cultural de um povo, não apenas as obras materiais, mas também as não materiais ou imateriais, como a música, a língua, os costumes, as expressões, tudo aquilo que um povo pode representar para apresentar sua cultura, preservar, defender e apresentar sua identidade para o povo, para o mundo. Eu agradeço a participação de vocês nessa aula, espero poder contar com vocês na próxima aula. Tenham todos um ótimo estudo e a gente se vê até lá. Valeu!